acham que um acordo será impossível. Ofereça algumas opções, como negociar através de terceiros, trocar correspondência. Ou encorajar indivíduos privados, como jornalistas, a discutir as questões, como aconteceu no caso iraniano. Finalmente, insista em usar princípios. Dessa forma, será que deixariam você jogar? Será que desejam que você também estabeleça precondições? Será que desejam que outros se recusem a negociar com eles? Quais seriam os princípios que acreditam ser adequados a esta situação? Demandas extremas. É comum que negociadores comecem com propostas extremas. Como oferecer $175 mil por sua casa, que vale cerca de $300 mil. O objetivo é baixar suas expectativas. Eles acreditam também que uma posição inicial extrema lhes proporcione um resultado final melhor, com base na teoria de que as partes acabem chegando a um meio termo da diferença entre suas posições. Existem desvantagens nessa abordagem, mesmo para pessoas que praticam uma barganha ardilosa. Fazer uma demanda extrema, que tanto eles quanto você saibam que terá de ser abandonada, desgasta a credibilidade deles. Uma abertura desse tipo pode também matar uma negociação. Se eles oferecerem um valor muito baixo, você poderá achar que não vale a pena nem discutir o assunto. Expor essa tática à atenção deles poderá funcionar bem nesse caso. Peça-lhes uma justificativa baseada em princípios até que a argumentação pareça ridícula até mesmo para eles. Demandas crescentes. Pode ser que um negociador aumente uma de suas demandas para cada concessão que fizer sobre outra. Ele poderá também reabrir questões que você julgava acertadas. Os benefícios dessa tática são diminuir as concessões como um todo e o efeito psicológico de fazer com que você concorde rapidamente para evitar aumentos adicionais das demandas. O primeiro-ministro de Malta usou essa tática ao negociar com a Grã-Bretanha em 1971 sobre o preço dos direitos de uso de bases navais e aéreas. Cada vez que os britânicos acreditavam ter chegado a um acordo, ele dizia: ok, concordo, mas ainda há um pequeno problema. E o pequeno problema seria um pagamento adiantado de 10 libras esterlinas. Milhões em dinheiro ou empregos garantidos para os empregados das bases durante toda a vigência do contrato. Quando você reconhecer essa tática, explicite-a e depois peça um intervalo para avaliar se você deseja continuar as negociações e em que base. Isso evita uma reação impulsiva, ao mesmo tempo que aponta a gravidade da conduta deles. Mais uma vez, insista em princípios. Quando você retornar, quem estiver interessado em chegar a um acordo terá maior seriedade. Tática de entrincheiramento. Esta tática é ilustrada pelo bem conhecido exemplo descrito por Thomas Schelling de 2 caminhões de dinamite em uma estrada de mão única, em rota de colisão. A questão se resume ao seguinte: qual dos 2 caminhões deve sair da estrada para evitar o acidente? À medida que se aproximam, quando os motoristas ficam em contato visual um com o outro, um deles puxa o volante para fora e o atira pela janela. Ao ver isso, o outro tem a escolha de uma explosiva colisão frontal ou de sair da estrada e jogar o caminhão para dentro de uma vala. Esse é um exemplo de tática de comprometimento extremo, concebida para tornar impossível ceder. Paradoxalmente, você tem a sua posição de barganha fortalecida ao enfraquecer o seu controle da situação. Na gestão de recursos humanos e em negociações internacionais, essa é uma tática comum. O presidente de um sindicato faz um inflamado discurso para os trabalhadores, jurando que jamais aceitará menos de 15% de aumento de salário. Como ele corre o risco de perder credibilidade e ficar desmoralizado se aceitar menos, poderá persuadir a empresa, de forma mais convincente, de que o aumento deve ser de 15%. Entretanto, táticas de entrincheiramento são apostas. Você poderá pedir para ver o blefe do outro lado e forçá-lo a fazer concessões, que deverão, então, ser explicadas aos seus representados. Assim como ameaças, a tática de entrincheiramento depende da comunicação. Se o outro motorista não puder ver o volante de direção sendo jogado para fora, ou se achar que o outro caminhão possui um sistema de direção de emergência, a atitude do primeiro motorista não terá o efeito desejado. A pressão para evitar a colisão será sentida pelos 2 lados. Portanto, em resposta à tática de comprometimento, talvez você consiga interromper a comunicação. Você poderá também interpretar o comprometimento de forma a enfraquecê-lo. Sim. Você informou aos jornais que sua meta era fechar em $400 mil. Bem, acho que todos nós temos nossas aspirações. Quer saber quais são as minhas? Ou você poderia fazer uma piada e não levar o entrincheiramento a sério. Você pode também resistir ao entrincheiramento baseado em princípios. Muito bem, Bob. Entendo que você tenha feito suas declarações em público, mas a minha prática é jamais ceder a pressões, somente a razão. Então, vamos agora falar sobre os méritos do problema. O que quer que você faça, evite transformar o comprometimento na questão central, retirando-lhe toda a ênfase possível. Assim, o outro lado poderá recuar graciosamente. Parceiro insensível. Talvez a tática de negociação mais comum, usada para justificar a impossibilidade de ceder às suas demandas, seja quando seu interlocutor diz que, por ele, não há objeções, mas seu parceiro insensível não permitirá que ele feche o acordo. Concordo que essa demanda seja perfeitamente razoável, mas meu chefe não quer nem ouvir falar disso. Reconheça a tática. Em vez de discuti-la com o seu interlocutor, peça que ele concorde.
Com o princípio envolvido, talvez por escrito, e, então, se possível, fale diretamente com o parceiro insensível. Um atraso calculado. Frequentemente, um dos lados tentará adiar a decisão até o momento que eles acharem mais adequado. Negociações sindicais geralmente são adiadas até poucas horas antes do prazo do início de uma greve. Os sindicalistas usam a pressão psicológica do prazo para tornar a empresa mais maleável. Infelizmente, quase sempre erram o cálculo e o prazo é estourado. Uma vez começada a greve, os representantes da empresa, por sua vez, poderão decidir esperar por um momento mais favorável, como quando o fundo de greve do sindicato se esgota. Esperar o momento certo é um jogo de alto custo. Além de tornar as táticas de protelação explícitas e negociá-las, considere a possibilidade de criar uma oportunidade decrescente para o outro lado. Se você representar uma empresa que negocia uma fusão com outra, comece a conversar com uma terceira empresa, explorando a possibilidade de uma fusão alternativa. Busque condições objetivas que possam ser usadas para que se estabeleçam prazos realistas, como a data de pagamento dos impostos, a reunião anual do conselho, a data de encerramento do contrato ou o final de uma sessão legislativa. É pegar ou largar. Não há nada de inerentemente errado em se confrontar o outro lado com uma escolha firme. Na verdade, a maior parte dos negócios nos Estados Unidos é conduzida dessa maneira. Se você entrar em um supermercado e estiver marcado $1,50 na lata de ervilhas, você normalmente não irá negociar com o dono do estabelecimento. Esse é um método eficiente de se conduzir um negócio, mas não é uma negociação. Não é um processo interativo de tomada de decisão. Também não há nada de errado em terminar uma longa negociação por vontade própria e dizer é pegar ou largar, só que provavelmente de um modo mais educado. Como alternativa ao reconhecimento explícito da tática pegar ou largar e sua negociação, considere ignorá-la no início. Continue falando como se não estivesse ouvindo o outro. Ou então mude de assunto, talvez introduzindo outras soluções. Se você efetivamente explicitar a tática, diga ao outro lado o que eles têm a perder caso não se chegue a um acordo e busque um modo de salvar as aparências, como uma mudança de circunstâncias, para que eles consigam sair da situação. Depois que a empresa anunciar sua oferta final, o sindicato poderia lhes dizer, o aumento de $3,69 por hora foi a sua oferta final antes de começarmos a discutir os esforços cooperativos para tornar a fábrica mais produtiva. Não seja uma vítima. Geralmente é muito difícil decidir o que significa negociar de boa fé. As pessoas estabelecem limites em pontos diferentes. Talvez ajude se você perguntar a si mesmo: será que eu usaria esta mesma abordagem se estivesse negociando com um bom amigo? Ou com membros de minha família? Se um relato completo do que eu disse e fiz aparecesse nos jornais, será que eu ficaria envergonhado? Na ficção, esta conduta seria própria de um herói ou de um vilão. O objetivo dessas questões não é fazer com que a opinião de terceiros prevaleça, mas sim levá-lo a avaliar seus próprios valores. Você deve decidir sozinho se deseja adotar táticas que consideraria impróprias e de má fé, se usadas contra você. Talvez ajude, no início das negociações, dizer: veja, eu sei que isso pode parecer fora do comum, mas gostaria de conhecer as regras do jogo que vamos começar agora. Será que nós dois estamos tentando chegar a um acordo sensato da forma mais rápida e com o menor esforço possível? Ou será que iremos fazer uma negociação dura, em que o mais teimoso sai vencedor? O que quer que você faça, esteja preparado para enfrentar táticas de barganha ardilosa. Você pode ser tão firme quanto eles, talvez até mais firme. É mais fácil defender princípios do que táticas ilegítimas. Não seja uma vítima. Quarta conclusão. Conclusão. 3 pontos. Você já sabia desde o começo. Não existe nada neste livro que você provavelmente já não soubesse em algum momento de sua experiência de vida. O que procuramos fazer foi organizar o senso comum e experiências comuns de forma que isso pudesse constituir um arcabouço utilizável para reflexão e ação. Quanto mais consistentes com seu conhecimento e intuição forem essas ideias, melhor. Ao ensinar este método a advogados e a homens de negócio com anos de experiência, ouvimos deles: agora sei o que tenho feito e por quê. Às vezes, não funciona e eu tinha consciência de que o que você dizia estava certo. Porque eu já sabia. Aprenda fazendo. Um livro pode apontar a direção certa a tomar. Ao tornar você consciente de ideias e daquilo que está fazendo, pode ajudar em seu aprendizado. Contudo, ninguém, a não ser você mesmo, pode torná-lo bom naquilo que faz. Ler o livrinho de exercícios da Real Força Aérea Canadense não o deixará fisicamente em forma. Estudar livros sobre tênis, natação, ciclismo ou hipismo não o tornará um craque nessas coisas. Com negociação é a mesma coisa. Ganhar. Em 1964, um pai americano e seu filho de 12 anos estavam se divertindo em um lindo domingo de sol no Hyde Park, em Londres, jogando frisbee. À época, poucas pessoas na Inglaterra sabiam o que era aquele disco e um pequeno ajuntamento de passantes se formou para observar aquele estranho esporte. Finalmente, um inglês de bochechas vermelhas se aproximou do pai: desculpe incomodá-lo. Estou assistindo ao jogo de vocês há uns 15 minutos. Quem está ganhando? Na maioria das vezes, indagar isso a um negociador é tão fora de ordem quanto perguntar quem está ganhando em um casamento.
Fazer essa pergunta significa que você já perdeu a negociação mais importante, aquela sobre o tipo de jogo a ser adotado, sobre o modo como lidar um com o outro e sobre seus interesses da Vergence. Convergence. Este livro é sobre como ganhar esse importante jogo, como chegar a um processo melhor para lidar com suas diferenças. Para ser melhor, o processo deve, é claro, produzir bons resultados substantivos. Ganhar com base em méritos pode não ser o único objetivo, mas certamente perder não é a resposta. Tanto a teoria quanto a experiência sugerem que o método de negociação baseada em princípios produzirá, no longo prazo, resultados substantivos tão bons ou melhores do que você provavelmente conseguiria usando alguma outra estratégia. Além disso, é quase certo que a negociação baseada em princípios se mostre mais eficiente e menos custosa para o relacionamento entre as pessoas. Julgamos esse método confortável de ser usado e esperamos que você chegue à mesma conclusão. Isso não significa que seja fácil mudar seus hábitos, desenredar as emoções e os méritos, ou alistar outros à tarefa de buscar uma solução sensata para um problema comum. De tempos em tempos, pode ser que você queira relembrar que a primeira coisa que está tentando ganhar é um modo melhor de negociar, um modo que evite que você tenha de escolher entre a satisfação de obter o que merece e ser decente. Você pode ter ambas. Vê 10 perguntas que as pessoas fazem sobre como chegar ao sim. Perguntas sobre justiça e negociação baseada em princípios. Pergunta 1. Será que existe algum caso em que a barganha posicional faça sentido? Pergunta 2. E se a outra parte acreditar em diferentes padrões de justiça? Pergunta 3. meu Deus Devo do ser justo, céu. mesmo que não seja necessário? Perguntas sobre relacionamento com pessoas. Pergunta 4. O que devo fazer caso as pessoas sejam o problema? Pergunta 5. Devo negociar até mesmo com terroristas ou com alguém como Hitler? Quando seria o caso de não haver negociação? Pergunta 6. Como devo ajustar minha abordagem à negociação levando em conta diferenças de personalidade, gênero, cultura, etc. Perguntas sobre táticas. Pergunta 7. Como devo decidir sobre coisas do tipo, onde devemos nos reunir? Como podemos nos comunicar, quem deve fazer a primeira oferta, e qual deve ser a minha oferta inicial? Pergunta 8. Concretamente, como devo passar da fase de inventar opções para a fase de assumir compromissos? Pergunta 9. Como devo testar essas ideias sem correr um risco muito grande? Perguntas sobre poder. Pergunta 10. Será que o modo como negocio faz efetivamente diferença quando a outra parte é mais poderosa, e como posso incrementar o meu poder de negociação? 10 perguntas que as pessoas fazem sobre como chegar ao sim. Perguntas sobre justiça e negociação baseada em princípios. Pergunta 1. Será que existe algum caso em que a barganha posicional faça sentido? É fácil fazer barganha posicional, assim, não surpreende que as pessoas geralmente a utilizem. Ela não necessita de qualquer preparação, é universalmente compreendida. Às vezes é possível usar a linguagem corporal, quando a outra parte fala um idioma diferente, e, em alguns contextos, ela é arraigada e esperada. Por outro lado, buscar os interesses por trás das posições, inventar opções de ganho mútuo e identificar e usar critérios objetivos são tarefas que exigem um trabalho duro, além de contenção e maturidade, nos casos em que a outra parte parecer recalcitrante. Em praticamente todos os casos, com a negociação baseada em princípios, o resultado será melhor para ambas as partes. A questão é se o esforço adicional vale a pena. Eis algumas questões a serem consideradas. Qual é o grau de importância de se evitar um resultado arbitrário? Se, como no caso do construtor do capítulo 5, a profundidade ideal dos alicerces de sua casa estiver Hoje não. sendo negociada, você não irá querer regatear sobre posições arbitrárias, não importa quanto isso possa facilitar um acordo. Mesmo que você esteja negociando um vaso antigo, sem similar no mercado, o que faz com que padrões objetivos sejam difíceis de encontrar, seria provavelmente uma boa ideia explorar os interesses do vendedor e buscar opções criativas. Ainda assim, um fator a considerar ao escolher uma abordagem de negociação é quanto você se importa em encontrar uma resposta para o problema que faça sentido com base em seus méritos. Você tem muito mais a perder quando negocia sobre a profundidade dos alicerces de um edifício de escritórios do que sobre os de um barracão de ferramentas. O risco será maior também se a transação prestes a ser feita estabelecer um precedente para futuros negócios. Qual é a complexidade das questões? Quanto mais complexa a questão, mais insensato será se engajar em uma barganha posicional. Quanto mais complexo o assunto, mais aprofundada deverá ser a análise dos interesses compartilhados e dos que possam ser harmonizados criativamente, com a posterior aplicação de um brainstorm. Essas tarefas serão facilitadas se ambas as partes se enxergarem como uma equipe engajada na solução conjunta de um problema. Qual é o grau de importância de se manter uma boa relação de trabalho? Se o outro lado for um cliente valioso, manter um bom relacionamento poderá ser mais importante para você do que o resultado de qualquer negócio específico. Isso não significa que você deva ser menos persistente na busca de seus interesses, mas sugere que se evite a utilização de táticas, como ameaças ou ultimatos, que envolvam um alto risco de prejudicar o relacionamento. A negociação com base em méritos ajuda a evitar que se tenha de escolher entre ceder e irritar o outro lado. Em negociações entre estranhos, sobre um único item, em que os custos de transação para a exploração de
Interesses seriam altos e em que cada lado está protegido por oportunidades competitivas, o simples regateio sobre posições poderá funcionar bem. Contudo, caso a discussão descambe para um impasse, esteja preparado para mudar o jogo. Comece a esclarecer os interesses subjacentes. Você deve considerar, também, o efeito da negociação em seu relacionamento com outros. Será que esta negociação irá afetar a sua reputação como negociador e, consequentemente, o modo como os outros irão abordá-lo no futuro? Caso a resposta seja afirmativa, que efeito você gostaria que esta negociação tivesse? Quais são as expectativas do outro lado e qual o grau de dificuldade para que mudem? Em muitas negociações sindicais e em outros contextos, as partes podem ter longo histórico de barganhas posicionais duramente negociadas e quase ritualistas. Cada lado enxerga o outro como o inimigo e a situação como soma zero, ignorando os enormes custos comuns de uma greve, de um lockout ou de maus sentimentos. Nesses casos, não é fácil estabelecer um clima de solução conjunta de problemas, mas isso pode ser muito importante. Mesmo oponentes que gostariam de muda, geralmente descobrem que, na prática, é muito difícil se desfazer de antigos hábitos, ouvir em vez de atacar. Fazer brainstorm em vez de brigar e explorar interesses antes de se comprometer. Algumas partes, entrincheiradas em posições antagônicas, parecem incapazes de considerar abordagens alternativas sem antes chegar à beira da aniquilação mútua e, às vezes, nem nesses casos. Em contextos assim, o ideal é estabelecer uma agenda de mudança realista, que pode abranger diversas negociações completas. A General Motors e a União dos Trabalhadores Automotivos precisaram de 4 contratos para mudar a estrutura fundamental de suas negociações e, ainda hoje, continuam a existir, de ambos os lados, aqueles que não se sentem confortáveis com o novo regime. Onde está você nas negociações? Barganhar sobre posições tende a inibir a busca por ganhos conjuntos. Em muitas negociações, as partes acabam chegando a soluções que deixam muito ouro sobre a mesa. A barganha sobre posições causa menos prejuízos se acontecer depois que você já tiver identificado os interesses em comum, inventado opções de ganhos mútuos e discutido padrões relevantes de justiça. Pergunta 2. E se a outra parte acreditar em diferentes padrões de justiça? Na maioria das negociações, não haverá uma resposta certa ou mais justa. As pessoas usarão padrões diferentes para julgar o que é justo. Ainda assim, usar padrões externos é melhor do que regatear por 3 razões, uma solução, mesmo que respaldada em padrões conflitantes de justiça e práticas comunitárias, é provavelmente mais sensata que um resultado arbitrário. O uso de padrões reduz os custos de um recuo estratégico. É mais fácil concordar em acatar um princípio ou padrão independente do que ceder à demanda posicional do outro lado. Finalmente, diferentemente de posições arbitrárias, alguns padrões são mais persuasivos do que outros. Em uma negociação salarial entre um jovem advogado e um escritório jurídico de Wall Street, por exemplo, seria absurdo que a parte contratante dissesse: não creio que você seja mais inteligente do que eu. Assim, vou oferecer o mesmo salário que eu ganhava quando comecei, há 40 anos, $24 mil. O jovem advogado contra-argumentaria com o impacto da inflação no período e sugeriria usar padrões salariais atuais. Se o representante da empresa propusesse usar como padrão os salários atuais de um advogado iniciante em Dayton, Ohio, ou Des Moines, Iowa, o jovem advogado retrucaria que um padrão mais adequado seria o salário inicial em empresas do mesmo porte em Manhattan, Nova York. Explore o modo como padrões conflitantes se desenvolveram. Geralmente, um padrão pode ser mais persuasivo que outro porque é mais objetivo, tem maior aceitação, ou é mais relevante em termos de tempo, local e circunstância. Quando isso não é óbvio, pode ajudar se perguntarmos por que e como se desenvolveram os padrões conflitantes. Por exemplo, estaria o mercado em transição, evoluindo para uma nova estrutura, com expectativas e padrões diferentes? Ou será que 2 tradições estão convergindo? O entendimento da lógica do desenvolvimento de padrões e de sua história permite que você discuta quais seriam os mais adequados para a sua situação. Em muitas indústrias, por exemplo, o advento da internet diminuiu o papel dos distribuidores locais, já que muitos compradores passaram a comprar online ou diretamente do produtor. Padrões tradicionais para uma margem de lucro razoável de um distribuidor entraram em conflito direto com preços competitivos de mercado, levando a novas discussões sobre o valor dos serviços e acesso local. Com o tempo, ou os distribuidores atualizam seus modelos de negócio ou vão à falência. Concordância quanto ao melhor padrão não é necessária. Diferenças em valores, culturas, experiências e percepções podem levar as partes a discordar sobre os méritos relativos de cada padrão. Se fosse necessário chegar a um entendimento sobre qual padrão seria o melhor, um acordo talvez fosse impossível. Mas concordar com critérios não é necessário. Critérios são apenas ferramentas que podem ajudar as partes a encontrar alguma solução melhor para ambos do que solução nenhuma. O uso de padrões externos quase sempre ajuda a diminuir a possibilidade de discordâncias. Aumenta muito o número de potenciais acordos. Quando os padrões tiverem sido refinados ao ponto de tornar difícil uma argumentação persuasiva de que um seja melhor que o outro, as partes podem explorar concessões mútuas ou recorrer a procedimentos justos para resolver as pendências restantes. Podem decidir no cara ou coroa, usar um árbitro ou dividir a diferença.
Pergunta 3. Devo ser justo, mesmo que não seja necessário? Este livro não é um sermão sobre moralidade ou sobre o que é certo e errado seu. Tema é como se sair bem em uma negociação. Não sugerimos, e nem desencorajamos, que você